Há poucos dias do casamento, um milionário, cheio de boas expectativas, recebe uma carta de sua ex-esposa com quem não falava há anos. Ao abrir o envelope, ele se depara com uma foto de duas crianças gêmeas. O impacto é imediato. Os dois meninos são idênticos a ele, em cada detalhe. Uma mistura de surpresa, dor e confusão toma conta dele. Dois filhos que ele nunca soubera que existiam e uma história que pensava ter deixado para trás. O que ele faz depois deixa todos chocados. Olá, espectador. Obrigado por estar aqui. Deixe um like e nos conte nos comentários o que achou da história e de qual cidade está nos assistindo agora. Vamos continuar com a história. O sol da manhã paulistana deslizava preguiçosamente através das janelas do apartamento duplex, na cobertura do edifício Jardins de São Paulo, um dos condomínios mais exclusivos da capital. Eduardo Mendes Montenegro, 55 anos, contemplava a cidade que se estendia até o horizonte enquanto saboreava seu café premium, importado diretamente da Colômbia. Do alto do três-eixo do andar, os problemas do mundo pareciam distantes, como se pertencessem a uma realidade paralela que não o afetava. O reflexo no vidro temperado da varanda lhe devolvia a imagem de um homem bem-sucedido, cabelos grisalhos meticulosamente aparados, rosto marcado por linhas de expressão que denotavam mais experiência do que idade, e um físico mantido em forma por sessões regulares com um personal trainer particular. Seu roupão de seda italiana, um presente antecipado de sua noiva Marina, complementava perfeitamente a aura de sofisticação que emanava naturalmente de sua presença. Marina Lombardi, 32 anos, era a personificação de tudo o que Eduardo sempre desejou em uma companheira. Arquiteta brilhante, dona de um dos escritórios mais requisitados de São Paulo, ela combinava juventude e maturidade em uma proporção que o fascinava. Seus projetos inovadores revolucionavam a paisagem urbana da cidade e sua beleza natural, realçada por uma elegância discreta, a tornava o assunto preferido das colunas sociais. Em 3 semanas, eles oficializariam a união em uma cerimônia que prometia entrar para a história da alta sociedade paulistana. A lista de convidados era um verdadeiro who's who do poder. Governadores, senadores, empresários do primeiro escalão, artistas renomados e até mesmo um ministro do Supremo Tribunal Federal confirmaram presença. O buffet seria assinado por um chefe estrelado Michelin. As flores seriam importadas da Holanda e a decoração estava sob a responsabilidade de um designer italiano que voaria especialmente para o evento. Eduardo ajustou o roupão e caminhou até a mesa de mármore Carrara da varanda, onde seu café da manhã estava impecavelmente servido. As frutas, cuidadosamente cortadas, formavam um arranjo digno de fotografia, e o pão fresco, ainda morno, exalava um aroma convidativo. Era domingo, seu dia favorito da semana, quando podia se dar ao luxo de tomar café da manhã sem pressa, sem as dezenas de ligações e reuniões que preenchiam sua agenda nos dias úteis. Seu império imobiliário, construído ao longo de 3 décadas de trabalho intenso, estava no auge. O último empreendimento, um complexo multiuso na região da Faria Lima, havia sido um sucesso estrondoso de vendas. Os apartamentos, vendidos ainda na planta, geraram uma fila de espera de investidores ávidos por uma fatia do próximo grande projeto de Eduardo Montenegro. Enquanto folheava distraidamente a edição dominical do jornal, seus pensamentos vagavam para o futuro próximo. Depois do casamento, planejava diminuir gradualmente seu ritmo de trabalho, talvez até considerar a possibilidade de ter um filho com Marina. Ela nunca havia pressionado sobre o assunto, mas ele sabia que ela sonhava em ser mãe. A diferença de idade entre eles às vezes o preocupava.
Mas Marina sempre dizia que idade era apenas um número quando se tratava de amor verdadeiro. O som suave da campainha interrompeu seus devaneios. Estranho, pensou, não esperava ninguém naquele horário e a portaria sempre anunciava visitantes. Caminhou até a porta com uma leve irritação por ter seu momento de paz perturbado. No chão, um envelope pardo, sem remetente, havia sido deslizado por baixo da porta. Eduardo pegou o envelope, sentindo o peso leve do conteúdo. Ao abri-lo, uma única fotografia deslizou entre seus dedos. O tempo pareceu congelar enquanto seus olhos percorriam a imagem. 2 meninos, aparentemente gêmeos, com cerca de 8 anos, sorriam para a câmera. O sangue gelou em suas veias ao reconhecer nos rostos infantis traços inconfundíveis de sua própria infância. Com mãos trêmulas, virou a fotografia. No verso, uma caligrafia que ele conhecia tão bem quanto a própria, uma letra que pertencia a um passado que ele acreditava estar enterrado para sempre, trazia uma mensagem que fez seu mundo perfeitamente organizado começar a desmoronar. Chegou a hora de conhecer seus filhos. A xícara de café escorregou de sua mão, estilhaçando-se no piso de mármore importado. O líquido escuro espalhou-se como uma mancha de tinta, manchando o branco, imaculado do piso. Assim como aquela mensagem começava a manchar a perfeição de sua vida cuidadosamente construída. Porque aquela letra, aquela caligrafia, pertencia a Alice, sua ex-esposa, a mesma Alice que havia morrido em um trágico acidente de balão na Capadócia há quase 9 anos. A mesma Alice cujos pertences ele havia identificado pessoalmente, cujo atestado de óbito repousava em uma pasta em seu escritório. A mesma Alice que aparentemente não estava tão morta quanto todos acreditavam. Eduardo permaneceu imóvel por longos minutos, os olhos fixos na fotografia que agora tremia em suas mãos. O barulho da cidade lá fora parecia ter sido absorvido por um vácuo de silêncio, deixando apenas o som de sua respiração irregular ecoando pelos cômodos vazios do apartamento. Com passos pesados, arrastou-se até seu escritório, um cômodo revestido de painéis de madeira escura que sempre lhe transmitira segurança. Agora, porém, as paredes pareciam sufocá-lo. Sentou-se pesadamente em sua poltrona de couro italiano e abriu a gaveta inferior de sua escrivaninha, aquela que permanecia constantemente trancada. Ali, em uma pasta de couro desgastada pelo tempo, guardava os documentos relacionados a Alice. O atestado de óbito, impresso em papel oficial turco e devidamente traduzido, parecia zombar dele. As fotografias do acidente, mostrando os destroços do balão espalhados pela paisagem rochosa da Capadócia, ainda causavam um aperto em seu peito. Os recortes de jornais da época relatavam a tragédia. Turista brasileira morre em acidente de balão na Turquia. Comparou a caligrafia do verso da fotografia com antigas cartas de Alice que ainda mantinha. Era idêntica, sem margem para dúvidas. Cada curva das letras, cada peculiaridade na forma como ela escrevia, tudo correspondia perfeitamente. Não era uma imitação, nem um truque elaborado. Era a letra de Alice. O telefone tocou fazendo-o saltar. Era Marina. Amor, está tudo bem? Tentei te ligar no celular algumas vezes. A voz dela soava preocupada. Sim, ele respondeu tentando controlar o tremor na voz. Estava apenas revisando alguns documentos antigos. Não se esqueça que temos o almoço com meus pais hoje. Papai quer discutir alguns detalhes do casamento. O casamento. Por um momento, Eduardo havia se esquecido completamente. Como poderia sentar à mesa com os Lombardi, discutir arranjos florais e lista de convidados, quando sua vida acabava de ser virada de cabeça para baixo? Claro, não me esqueci, mentiu. Nos vemos em 2 horas. Após desligar, Eduardo voltou sua atenção para os gêmeos da fotografia. Estudou cada detalhe de seus rostos.
o formato dos olhos, idêntico ao seu, o sorriso característico que herdara de seu pai, até mesmo o jeito de inclinar levemente a cabeça para a direita ao sorrir, um trejeito que sua mãe sempre apontava em suas fotos de infância. Lembrou-se então de algo que havia enterrado no fundo de sua memória. Poucos meses antes do acidente, Alice havia mencionado uma clínica de fertilização. Na época, ele estava mergulhado em um projeto importante, a construção de um shopping center que consumia todo o seu tempo e energia. Mal prestou atenção quando ela comentou sobre preservar óvulos, considerando a idade avançada dela para uma futura gravidez. Com dedos trêmulos, pegou seu celular e discou um número que não usava há anos. Após 3 toques, uma voz grave atendeu. Rodrigo Silva. Rodrigo, é Eduardo Montenegro. Um breve silêncio do outro lado da linha. Eduardo, quanto tempo? O que posso fazer pelo melhor cliente que já tive? Rodrigo era o investigador particular mais discreto e eficiente de São Paulo. Havia ajudado Eduardo em diversas situações delicadas ao longo dos anos, sempre mantendo o mais absoluto sigilo. Preciso que você investigue algo para mim. É pessoal e extremamente confidencial. Como sempre, Rodrigo respondeu. Pode falar. Eduardo hesitou por um momento. Dizer as palavras em voz alta tornaria tudo real demais. Preciso que você descubra se minha ex-esposa está viva. Outro silêncio, mais longo desta vez. Alice, mas ela não morreu naquele acidente de balão? Aparentemente não. Recebi hoje uma fotografia com sua caligrafia. E mais, preciso que você investigue se ela fez algum procedimento de fertilização antes do acidente. Procure em todas as clínicas de São Paulo. Isso vai custar caro, Eduardo, e vai levar tempo. Dinheiro não é problema. Quanto ao tempo, preciso de respostas o mais rápido possível. Tenho um casamento em 3 semanas. Entendo, Rodrigo respondeu, seu tom profissional de volta. Vou começar imediatamente. Há mais alguma coisa que eu deva saber? Eduardo olhou novamente para a fotografia dos gêmeos. Sim, procure por 2 meninos gêmeos, devem ter cerca de 8 anos agora. E Rodrigo, ninguém pode saber disso. Absolutamente ninguém. Após desligar, Eduardo guardou cuidadosamente a fotografia em sua pasta de documentos importantes e trancou. Gaveta. Olhou para o relógio. 1 hora até o almoço com os Lombardi. Precisava se recompor, colocar sua máscara de normalidade. Afinal, era nisso que ele era especialista. Manter as aparências, não importava o que estivesse acontecendo por baixo da superfície. Enquanto se dirigia ao banheiro para um banho rápido, não conseguia parar de pensar nas implicações daquela fotografia. Se Alice estava realmente viva, por que esperar tanto tempo para se revelar? E se os meninos eram mesmo seus filhos, que direito ela tinha de mantê-los em segredo todos esses anos? Mais perturbador ainda era a perspectiva de que talvez, apenas talvez, Alice não tivesse morrido naquele acidente. Talvez ela tivesse forjado tudo. Mas por quê? O que poderia ser tão terrível a ponto de fazê-la simular a própria morte e desaparecer por 9 anos? A água quente do chuveiro não conseguiu lavar a sensação de inquietude que se instalara em seu peito. Em 3 semanas, ele deveria estar casando com Marina, começando uma nova vida. Agora, seu passado havia voltado para assombrá-lo, trazendo consigo segredos que ameaçavam destruir tudo que ele havia construído. O restaurante Fasano era um daqueles lugares onde o poder real de São Paulo se concentrava, longe dos holofotes e das câmeras. Em suas mesas discretamente distribuídas, negócios bilionários eram fechados entre uma taça de vinho e outra. Alianças políticas eram forjadas. E famílias tradicionais mantinham suas aparências cuidadosamente cultivadas. Eduardo ajustou a gravata de seda enquanto atravessava o salão principal, seguindo o maître até a mesa dos Lombardi.
Marina já estava lá, radiante em um vestido verde esmeralda que realçava seus olhos. Ao seu lado, Antônio Lombardi, patriarca da família e um dos maiores empreiteiros do país, ergueu-se para cumprimentá-lo com um abraço caloroso que não chegava aos olhos. "Eduardo, meu filho!" exclamou Antônio, sua voz grave preenchendo o ambiente. "Estava justamente falando para Marina como você transformou aquele terreno na Faria Lima em ouro puro." Helena Lombardi, mãe de Marina, ofereceu-lhe um sorriso controlado enquanto ele se inclinava para beijar-lhe a face. Era uma mulher elegante que carregava seus 60 anos com a graça de quem nunca precisou se preocupar com dinheiro. "Desculpem o pequeno atraso", Eduardo disse, sentando-se ao lado de Marina. "Estava resolvendo alguns documentos importantes." Marina apertou sua mão por baixo da mesa, um gesto de carinho que agora lhe causava uma pontada de culpa. Como ela reagiria se soubesse sobre a fotografia, sobre a possibilidade de Alice estar viva, sobre os gêmeos? "Então, Eduardo", Helena começou enquanto o sommelier servia um Brunello de Montalcino. "Marina me contou que vocês ainda não decidiram sobre a lua de mel. Sugiro a Toscana nesta época do ano. Temos uma vila maravilhosa próxima a Siena." Eduardo forçou um sorriso. Na verdade, estava pensando em algo mais exclusivo, talvez as Maldivas. "As Maldivas podem esperar", interrompeu Antônio, inclinando-se sobre a mesa. "Precisamos discutir algo mais importante, o projeto do novo centro empresarial." Marina revirou os olhos discretamente. "Pai, combinamos que hoje não falaríamos de negócios." "Mas é justamente sobre o casamento, querida." Antônio insistiu, seus olhos pequenos brilhando com uma intensidade peculiar. "Pensei em oferecer como presente de casamento uma participação especial no projeto, uma parceria entre nossas famílias." O celular de Eduardo vibrou no bolso. Uma mensagem de Rodrigo. "Preciso falar com você urgentemente. Encontrei algo." Seu coração acelerou, mas manteve a expressão neutra. Anos de negociações difíceis haviam lhe ensinado a não demonstrar emoções. "É uma proposta interessante." "Antônio", respondeu diplomaticamente, "podemos discutir os detalhes na segunda-feira no escritório." O almoço prosseguiu entre discussões sobre o menu do casamento, a lista de convidados e pequenos detalhes que agora pareciam absurdamente triviais para Eduardo. Sua mente estava focada na mensagem de Rodrigo. O que ele teria descoberto em tão pouco tempo? "Amor, você está bem?" E Marina sussurrou enquanto seus pais discutiam com o chefe sobre o menu de degustação. "Parece distante hoje." Eduardo encontrou os olhos verdes de sua noiva, tão cheios de preocupação genuína. Marina era diferente dos pais. Onde eles eram calculistas, ela era autêntica. Onde eles viam conexões e oportunidades, ela via pessoas. "Só cansado", mentiu, odiando-se por isso. "O último projeto está exigindo muito de mim." Após a sobremesa, enquanto Antônio e Helena se despediam, Eduardo recebeu outra mensagem de Rodrigo. "Clínica de Fertilização Vitae. Alice fez procedimentos lá em 2016. A mais. Preciso resolver algo no escritório", Eduardo disse a Marina, beijando-a suavemente. "Nos falamos mais tarde?" No elevador do restaurante, sozinho, Eduardo finalmente permitiu que sua máscara de tranquilidade se desfizesse. A Clínica Vitae. Conhecia o lugar. Era onde sua irmã havia feito o tratamento anos atrás. Como não pensou em procurar lá antes? No carro, ligou para Rodrigo. "O que mais você descobriu?" "Melhor conversarmos pessoalmente." A voz do investigador soava tensa. "Tem algo muito estranho nessa história toda, Eduardo. A clínica mantém registros detalhados. Alice não apenas preservou óvulos, ela fez um procedimento completo de fertilização in vitro com seu material genético." Eduardo freou bruscamente, quase causando um acidente. "Como assim, meu material genético? Isso é impossível."
Não é não. Lembra daquele check-up completo que você fez em 2015, na Clínica São Luís? Eduardo lembrava. Havia sido um ano particularmente estressante, com vários projetos simultâneos. Seu médico insistiu em uma bateria completa de exames. Alice tinha uma procuração sua. Na época, vocês ainda eram casados. Ela autorizou a preservação de seu material genético como parte dos procedimentos de rotina. Está tudo documentado. O mundo pareceu girar ao redor de Eduardo. Lembrou-se de assinar uma pilha de documentos naquele dia, mal prestando atenção nos detalhes, confiando plenamente em Alice, como sempre fizera. Tem mais, Rodrigo continuou. Consegui uma pista sobre onde ela pode estar. Uma pequena cidade em Minas Gerais chamada Serra da Mantiqueira. As transferências bancárias que rastreei levam até lá. Transferências bancárias? Que transferências? Uma conta no exterior. Cayman, movimentações regulares para uma conta em Minas. Pequenas o suficiente para não chamar atenção, mas constantes. A conta foi aberta uma semana antes do acidente na Turquia. Eduardo encostou o carro no acostamento, sua mente trabalhando furiosamente. Alice havia planejado tudo: o acidente, o desaparecimento, os filhos. Mas por quê? O que ela havia descoberto que a fez tomar uma decisão tão drástica? Prepare tudo, ordenou a Rodrigo. Vou para Minas Gerais amanhã mesmo. E o seu casamento? Eduardo olhou para o anel de noivado em seu dedo, uma peça exclusiva da Cartier que Marina havia escolhido pessoalmente. Algumas coisas não podem esperar 3 semanas. A pequena cidade de Serra da Mantiqueira parecia ter parado no tempo. Aninhada entre montanhas verdejantes, com suas ruas de paralelepípedos e casarões coloniais, contrastava drasticamente com a São Paulo, que Eduardo havia deixado para trás. Seu Porsche Cayenne, único carro importado à vista, atraía olhares curiosos dos moradores, enquanto ele procurava a pousada que Rodrigo havia reservado. Para justificar sua ausência repentina, Eduardo inventara uma viagem de negócios urgente para Marina. É sobre aquele terreno em Campos do Jordão, explicou por telefone, sentindo o peso da mentira em cada palavra. Volto em 2 ou 3 dias no máximo. Marina aceitou a explicação sem questionar, confiante como sempre. Sua culpa aumentava a cada quilômetro que o aproximava da verdade. A pousada Girassol era um sobrado amarelo de 2 andares, com um jardim bem cuidado e uma varanda ampla, onde algumas cadeiras de balanço convidavam ao descanso. Uma senhora de cabelos grisalhos e rosto bondoso o recebeu na porta. Bem-vindo à nossa pousada. Ela sorriu, apresentando-se como Dona Márcia. O senhor deve ser o senhor Silva que ligou ontem. Eduardo assentiu, usando o nome falso que Rodrigo havia sugerido. Enquanto assinava o livro de registros, notou que Dona Márcia o observava com uma intensidade peculiar, como se procurasse algo familiar em seu rosto. O senhor me lembra alguém, ela comentou casualmente, enquanto o guiava até o quarto. Tem certeza que nunca esteve em nossa cidade antes? Primeira vez, Eduardo respondeu secamente, tentando desencorajar mais perguntas. O quarto era simples, mas confortável, com uma vista privilegiada para as montanhas. Eduardo desfez a pequena mala, guardando cuidadosamente a fotografia dos gêmeos em uma pasta. Segundo as informações de Rodrigo, havia uma escola particular na cidade, a única da região. Se os meninos realmente viviam ali, provavelmente estudavam lá. Após um banho rápido, desceu para explorar a cidade. O ar da montanha era limpo e fresco, tão diferente da poluição de São Paulo. Na praça central, uma igreja centenária dominava a paisagem, suas torres brancas recortadas contra o céu azul de inverno. Caminhando pelas ruas estreitas, Eduardo observava atentamente cada rosto que passava, cada criança que brincava. Seu coração disparava toda vez que via um menino que pudesse ter a idade dos gêmeos. Parou em uma padaria tradicional para um café.
O lugar estava cheio, com moradores locais conversando animadamente em suas mesas de madeira antiga. Enquanto esperava seu pedido, ouviu risadas infantis vindas da rua. Seu olhar foi automaticamente atraído para a fonte do som. 2 meninos passaram correndo pela vitrine da padaria, suas mochilas escolares saltando nas costas. Eduardo quase derrubou sua xícara. Eram eles, os mesmos rostos da fotografia, agora vivos e em movimento, seus sorrisos idênticos aos que ele via todas as manhãs no espelho. Levantou-se abruptamente, deixando algumas notas sobre a mesa, e saiu apressado para a rua. Mas os meninos já haviam desaparecido entre as ruelas do centro histórico. Uma senhora que varria a calçada notou sua agitação. Procurando alguém, moço. Os garotos, os gêmeos que passaram correndo, sabe quem são? A senhora estreitou os olhos, subitamente desconfiada. O senhor não é daqui, né? Nessa cidade todo mundo se conhece. E a gente cuida das nossas crianças. Eduardo recuou, percebendo seu erro. Numa cidade pequena como aquela, um estranho fazendo perguntas sobre crianças locais certamente levantaria suspeitas. Retornou à pousada, sua mente fervilhando com o que havia visto. Não havia dúvida. Agora, os meninos eram reais, estavam ali. E se eles estavam na cidade, Alice também deveria estar. Na varanda da pousada, Dona Márcia servia chá para alguns hóspedes. Ao vê-lo subir as escadas, ela o chamou. Senhor Silva, aceita um chá? É de camomila colhida no meu próprio jardim. Algo em seu tom de voz, uma familiaridade velada, fez Eduardo parar. Sentou-se em uma das cadeiras de balanço, aceitando a xícara oferecida. Bonita cidade, comentou casualmente. Muito tranquila. Sim, é um bom lugar para recomeçar, Dona Márcia respondeu, seus olhos fixos nele. Para deixar o passado para trás. Ou não é, Eduardo? A xícara tremeu em sua mão. Como? Sou tia de Alice, ela disse simplesmente. E estava esperando que você aparecesse mais cedo ou mais tarde. O sol começava a se pôr atrás das montanhas, pintando o céu de tons alaranjados. Na praça, o sino da igreja badalou 6 vezes, marcando o fim de mais um dia na pequena cidade que guardava os segredos que Eduardo viera desvendar. Alice está aqui, não está? Ele perguntou, sua voz quase um sussurro. Dona Márcia assentiu lentamente. Está, e acho que já está na hora de vocês dois conversarem. Há muita coisa que você precisa saber, Eduardo. Coisas que mudaram a vida dela para sempre e que podem mudar a sua também. O crepúsculo tingia a varanda da pousada com tons dourados, enquanto Dona Márcia servia mais chá. O aroma suave de camomila pairava no ar, contrastando com a tensão do momento. Eduardo observava cada movimento da senhora, procurando traços de Alice em seu rosto, em seus gestos. Alice sempre foi diferente das outras meninas da família. Dona Márcia começou, sua voz carregada de memórias. Enquanto as primas sonhavam com casamentos e festas, ela queria descobrir segredos, desvendar mistérios. Talvez por isso tenha se tornado jornalista investigativa. Eduardo franziu a testa. Alice havia abandonado o jornalismo logo após o casamento, dedicando-se a obras sociais e à organização de eventos beneficentes. Pelo menos era o que ele pensava. Ela nunca deixou realmente a profissão. Dona Márcia continuou, como se lesse seus pensamentos. Apenas ficou mais discreta. As festas beneficentes eram perfeitas para colher informações, fazer contatos. Alice tinha um dom especial para fazer as pessoas falarem. O que exatamente ela investigava? Eduardo perguntou, sentindo um frio na espinha. Dona Márcia hesitou, seus olhos percorrendo a praça que começava a esvaziar com o anoitecer. Você realmente quer saber, Eduardo? Algumas verdades são como caixas de Pandora. Uma vez abertas, não há como voltar atrás. Preciso saber. Tenho 2 filhos que nunca conheci.
Tenho um casamento em 3 semanas. Minha vida inteira está em suspenso por causa desses segredos. A senhora suspirou profundamente. Alice descobriu algo sobre as licitações das grandes obras públicas em São Paulo, um esquema complexo envolvendo algumas das maiores famílias da construção civil. Os Lombardi estavam no centro de tudo. O mundo pareceu girar sob os pés de Eduardo. Os Lombardi, a família de sua noiva. Mas não eram só eles, Dona Márcia continuou. Havia políticos, juízes, empresários, uma teia de corrupção que se estendia por décadas. Alice reuniu provas, documentos, gravações. Estava pronta para publicar a matéria quando... Quando o quê? Quando descobriu que seu próprio pai estava envolvido, Eduardo. Augusto Montenegro não era apenas um investidor passivo nos empreendimentos da sua empresa. Ele era um dos articuladores do esquema, desde o início. Eduardo sentiu o sangue gelar em suas veias. Seu pai, aos 80 anos, havia se afastado dos negócios há muito tempo, mantendo apenas uma participação minoritária na empresa. Ou assim, todos acreditavam. Alice tentou te contar. Dona Márcia revelou. Na noite anterior à viagem para a Turquia. Mas você estava ocupado com aquela inauguração no Morumbi. Disse que conversariam quando ela voltasse. As memórias daquela noite voltaram como um turbilhão. Alice havia insistido em conversar, dizendo que era importante, crucial. Ele estava estressado com os últimos detalhes do evento, irritado com problemas na obra. Mal se despediu dela no aeroporto. Então ela forjou o próprio acidente? Por quê? Porque alguém descobriu que ela sabia. Na manhã do voo, ela recebeu um envelope com fotos. Fotos suas, Eduardo. Em lugares que você não deveria estar. Com pessoas que você não deveria conhecer. Era uma ameaça velada. Se ela publicasse a matéria, você seria o primeiro a cair. O Eduardo lembrou-se de reuniões antigas, documentos que assinara sem ler direito, confiando nas recomendações de seu pai. Quantas decisões suas haviam servido, inconscientemente, aos interesses daquele esquema? Os gêmeos, ele começou, sua voz falhando. Pedro e Lucas, Dona Márcia sorriu suavemente. São meninos maravilhosos. Alice descobriu que estava grávida 2 semanas depois de chegar aqui. Usar o material genético que vocês haviam preservado foi sua forma de manter uma conexão com você, mesmo sabendo que nunca poderiam estar juntos. Do jardim da pousada, vinha o som suave de grilos começando sua sinfonia noturna. Uma brisa fresca balançava as flores de jasmim, seu perfume misturando-se ao aroma do chá já frio. Por que agora? Eduardo perguntou finalmente. Por que Alice decidiu me contar sobre eles depois de tanto tempo? O rosto de Dona Márcia assumiu uma expressão grave. Porque ela está doente, Eduardo. Esclerose múltipla, diagnosticada há 6 meses. Por enquanto está nos estágios iniciais, mas ela precisa garantir que os meninos terão alguém quando ela não puder mais cuidar deles. E meu casamento com Marina? Alice sabia? Ela acompanha sua vida à distância. Os meninos também. Eles sabem quem você é, conhecem sua história. Alice nunca quis que eles crescessem com raiva ou ressentimento. Apenas esperava o momento certo. Eduardo levantou-se abruptamente, caminhando até a balaustrada da varanda. A pequena cidade já estava pontilhada de luzes, como estrelas caídas entre as montanhas. Em algum lugar naquele mar de lampiões, seus filhos estavam preparando-se para dormir. Filhos que ele nunca viu crescer, que nunca chamaram-no de pai. Onde ela está agora? Perguntou sem se virar. Na casa azul no final da Rua das Acácias. Ela está esperando por você. Mas Eduardo... Dona Márcia fez uma pausa significativa. Antes de ir até lá, precisa decidir o que quer fazer com tudo que descobriu hoje. Algumas verdades exigem escolhas difíceis.
Eduardo olhou para o anel de noivado em seu dedo, pensando em Marina, nos Lombardi, em seu pai, em toda a vida que construíra sobre fundações que agora descobria serem podres. A noite havia caído completamente sobre Serra da Mantiqueira, mas para ele, a verdadeira escuridão estava apenas começando. A Rua das Acácias era uma via estreita e arborizada, onde antigas casas coloniais se alinhavam em um desfile silencioso de cores suaves e jardins bem cuidados. Eduardo caminhou lentamente, seus passos ecoando nos paralelepípedos, cada metro aproximando-o de um encontro que jamais imaginara possível. A Casa Azul surgiu após uma curva suave, exatamente como Dona Márcia havia descrito, uma construção de 2 andares com janelas brancas e uma varanda decorada com trepadeiras floridas. No jardim da frente, um balanço de madeira balançava suavemente com a brisa noturna. Eduardo imaginou seus filhos brincando ali, crescendo sem que ele soubesse sequer de sua existência. Antes que pudesse tocar a campainha, a porta se abriu. E lá estava ela, Alice. 9 anos haviam deixado suas marcas, mas ela continuava essencialmente a mesma. Os cabelos castanhos, agora com alguns fios prateados, estavam presos em um coque despretensioso. Os olhos cor-de-mel, que tanto o haviam encantado no passado, mantinham aquele brilho peculiar de quem guardava segredos importantes. Você demorou mais do que eu esperava, ela disse, sua voz mais rouca do que ele lembrava. Eduardo permaneceu imóvel, absorvendo cada detalhe daquela que um dia foi sua esposa, que ele acreditara morta por tanto tempo. Alice apoiava-se levemente em uma bengala, um detalhe que fez seu coração apertar. Os meninos? Foi tudo que conseguiu perguntar. Estão dormindo, tiveram um dia cheio na escola. Ela deu um passo para o lado. Entre, temos muito o que conversar. A sala era acolhedora, decorada com simplicidade, mas bom gosto. Fotografias dos gêmeos cobriam uma das paredes, documentando seu crescimento. Primeiros passos, primeiros dentes, aniversários, dias na escola. Uma vida inteira da qual ele não fizera parte. Quer um café? Alice ofereceu, gesticulando para que ele se sentasse. Não, quero respostas. Alice assentiu, sentando-se em uma poltrona de frente para ele. Seus movimentos eram cuidadosos, medidos, como se cada gesto exigisse concentração extra. Por onde quer começar? Pelo começo. Por que não me contou que estava grávida antes de forjar sua morte? Porque eu não estava grávida, Eduardo. A fertilização aconteceu depois. Eu tinha seus espermatozoides preservados, lembra? Foi uma decisão que tomei quando já estava aqui, escondida. Talvez por medo da solidão, talvez por ainda amar você. Talvez pelos 2 motivos. Eduardo levantou-se, incapaz de conter sua agitação. E achou justo criar meus filhos sem meu conhecimento? Sem me dar a chance de ser pai? Justo? Alice riu sem humor. Não foi justo, mas foi necessário. Se eu tivesse contado sobre a investigação naquela noite, você teria acreditado em mim? Teria aceitado que seu pai, o grande Augusto Montenegro, era parte de um esquema de corrupção que destruiu centenas de vidas? Você poderia ter tentado. Como tentei tantas outras vezes. Eduardo, você estava tão absorto em seus projetos, tão determinado a provar seu valor para seu pai, que não via o que acontecia bem debaixo do seu nariz. As licitações fraudulentas, os subornos, as ameaças. Eduardo parou diante da parede de fotografias. Em uma delas, os gêmeos sorriam em uniformes de futebol, exibindo medalhas. Eles são bons meninos, Alice disse suavemente. Pedro é o mais extrovertido, líder nato como você. Lucas é mais reflexivo, adora ler e desenhar. Ambos são brilhantes nas matemáticas. Como eu era, Eduardo murmurou. Como você é, ela corrigiu. Eles sabem tudo sobre você. Mostrei fotos, contei histórias. Nunca quis que crescessem com raiva ou ressentimento. E agora? Por que
Me procurar depois de tanto tempo? Alice se levantou com dificuldade, apoiando-se na bengala. Caminhou até a janela, observando a noite lá fora. Porque estou doente, Eduardo. Esclerose múltipla. Por enquanto consigo me virar, mas sua voz falhou. Os médicos dizem que a doença está progredindo mais rápido que o normal. Em alguns anos, não sei se poderei cuidar dele sozinha. Eduardo sentiu um nó na garganta. Por isso mandou a fotografia? Parcialmente. Mas também porque soube do seu noivado com Marina Lombardi. Ela se virou para encará-lo. Você sabe que família é essa, Eduardo? Sabe realmente com quem está prestes a se casar? Marina não é como os pais dela. Não, talvez não. Seja. Mas o Império Lombardi foi construído sobre corrupção e violência. As mesmas práticas que seu pai ajudou a perpetuar. E agora você está prestes a unir as duas famílias. Eduardo sentou-se pesadamente no sofá, sentindo o peso de cada revelação. Os documentos, você ainda os tem? Tenho tudo guardado em lugar seguro. Provas suficientes para derrubar meio São Paulo. Mas nunca usei porque seria sua ruína também. E agora... Ela fez um gesto vago em direção às fotografias. Agora são os meninos que precisam ser protegidos. Um ruído no andar de cima fez ambos congelarem. Passos leves descendo a escada. Mãe, uma voz infantil chamou. Tem alguém aí embaixo? Alice lançou um olhar interrogativo para Eduardo, que assentiu quase imperceptivelmente. Sim, Pedro, ela respondeu. Pode descer. Há alguém que você e seu irmão precisam conhecer. Os passos continuaram, agora mais numerosos. Eduardo sentiu seu coração acelerar. Em segundos, conheceria seus filhos. Não em uma fotografia, não através de uma vitrine, mas real e definitivamente. A vida que ele conhecia, sua realidade cuidadosamente construída, estava prestes a mudar para sempre. E dessa vez, não havia como voltar atrás. Os gêmeos desceram a escada lado a lado, ainda em seus pijamas azuis com estampas de foguetes. Eduardo prendeu a respiração. Vê-los assim, tão próximos, era como olhar para fotografias suas própria infância duplicadas. Pedro, como Alice, havia dito, foi o primeiro a falar, sua postura demonstrando uma confiança natural para alguém tão jovem. Lucas permanecia meio passo atrás do irmão, seus olhos observadores, estudando atentamente o estranho na sala. Você é nosso pai, Pedro disse. Não era uma pergunta. Eduardo assentiu, incapaz de encontrar palavras adequadas para o momento. Como se apresenta a seus próprios filhos após 8 anos de ausência involuntária? Mamãe nos mostrou fotos. Suas, Lucas comentou baixinho. Você construiu prédios em São Paulo. Construou, Eduardo corrigiu gentilmente. Ainda construo. Alice observava a cena com uma mistura de apreensão e ternura. Meninos, por que não mostram ao pai de vocês sua coleção de minerais? Aquela que o tio Carlos ajudou vocês a montar. Os olhos dos gêmeos se iluminaram. Pedro já estava correndo escada acima, enquanto Lucas hesitou por um momento antes de fazer um gesto tímido para que Eduardo o seguisse. O quarto dos meninos era um reflexo perfeito de suas personalidades, distintas. De um lado, o espaço de Pedro exibia troféus de competições escolares, pôsteres de times de futebol e uma pequena bancada com experimentos científicos em andamento. Do outro, Lucas tinha uma estante repleta de livros, um cavalete com desenhos inacabados e uma organizada coleção de histórias em quadrinhos. Esta é nossa coleção, Pedro anunciou orgulhosamente, apontando para uma vitrine onde dezenas de pedras coloridas estavam meticulosamente organizadas e etiquetadas. Temos ametista, quartzo rosa, turmalina, e esta é a mais rara, Lucas completou, apontando para um cristal azulado. É água marinha. O tio Carlos disse que é muito difícil de encontrar. Eduardo examinou a coleção com genuíno interesse.
reconhecendo em seus filhos a mesma paixão por classificar e organizar que ele próprio tinha na infância. Seu pai costumava dizer que essa característica o tornaria um excelente empresário um dia. A lembrança do pai agora tinha um gosto amargo. "Vocês gostam de geologia?" perguntou. "Eu gosto mais de química", Pedro respondeu. "Quero ser cientista quando crescer. Mas Lucas, eu quero ser arquiteto." Lucas interrompeu, sua voz ganhando confiança pela primeira vez. "Como sua noiva." Eduardo sentiu como se alguém tivesse jogado água gelada em suas costas. "Vocês sabem sobre..." "Marina." Os gêmeos trocaram olhares. "Mamãe nos contou que você vai se casar", Pedro explicou. "Ela disse que talvez a gente tenha uma nova família agora. Mas ela vai continuar sendo nossa mãe, né?" Lucas perguntou, um toque de preocupação em sua voz. "Claro que sim", Eduardo assegurou rapidamente. "Sua mãe sempre será sua mãe. Ela é uma pessoa incrível." "Ela está doente", Pedro disse abruptamente, sua expressão mudando. "Os médicos disseram que ela vai precisar de uma cadeira de rodas um dia. É por isso que você veio?" A franqueza da pergunta pegou Eduardo desprevenido. Como explicar a complexidade da situação para crianças de 8 anos? "Vim porque queria conhecer vocês", respondeu honestamente. "Porque quando soube que tinha 2 filhos tão especiais, não podia esperar mais nenhum dia para encontrá-los." Lucas se aproximou, estudando o rosto de Eduardo com intensidade. "Você vai ficar?" A pergunta pairou no ar, carregada de significados. Eduardo sentiu o peso de todas as suas decisões futuras convergindo naquele momento. "Não posso ficar aqui na cidade", começou cuidadosamente, "mas quero fazer parte da vida de vocês, a de vocês permitirem." "Como?" Pedro questionou, prático como sempre. "Não sei ainda", Eduardo admitiu, "mas vamos descobrir juntos, como uma família." Um barulho no corredor os interrompeu. Alice estava parada na porta, apoiada em sua bengala, observando a cena com olhos marejados. "Meninos, já está tarde, é hora de dormir." "Mas mãe", Pedro começou a protestar. "Seu pai estará aqui amanhã", ela assegurou, lançando um olhar questionador para Eduardo. "Estarei", ele confirmou. "E podemos passar o dia juntos, se vocês quiserem." Os meninos se animaram com a promessa. Após um momento de hesitação, cada um deles deu um abraço rápido em Eduardo antes de se prepararem para dormir. O contato físico, embora breve, despertou uma emoção avassaladora nele. De volta à sala, Eduardo e Alice sentaram-se em silêncio por alguns minutos, processando os eventos da noite. "Eles são extraordinários", Eduardo finalmente disse. "São", Alice concordou. "E agora que os conheceu, o que pretende fazer?" Eduardo olhou para seu celular. Havia 3 chamadas perdidas de Marina e uma mensagem perguntando como estava a viagem de negócios. "Não sei", admitiu, "mas sei que não posso mais fingir que nada disso existe. Não posso fingir que eles não existem." "E seu casamento?" "Marina merece saber a verdade, toda a verdade, sobre os meninos, sobre sua família, sobre meu pai. Isso pode destruir muitas vidas, Eduardo." "Mentiras já destruíram muitas vidas", ele respondeu, levantando-se. "Talvez seja hora de tentar a verdade." Ao sair da Casa Azul, Eduardo parou no jardim, olhando para as janelas do quarto onde seus filhos agora dormiam. A lua cheia iluminava a rua tranquila e, em algum lugar, um cachorro latia ao longe. Era uma noite comum em Serra da Mantiqueira, mas para Eduardo nada mais seria comum em sua vida. Marina Lombardi estava inquieta em seu escritório no 20º andar de um edifício comercial na Faria Lima. A planta do mais recente projeto de sua empresa permanecia intocada sobre a mesa de vidro, enquanto ela relia pela 10ª vez as últimas mensagens trocadas com Eduardo. "Tudo bem aqui",
Amanhã tenho mais reuniões. O terreno é promissor. Te ligo mais tarde. Mensagens curtas, práticas, sem o carinho habitual. Não parecia a comunicação de um homem prestes a se casar em menos de 3 semanas. Senhorita Lombardi, sua assistente interrompeu seus pensamentos. Seu pai está na linha 2. Marina suspirou. Desde o anúncio do casamento, Antônio Lombardi tinha se tornado ainda mais presente em sua vida, sempre com alguma sugestão ou demanda relacionada à cerimônia. Pai, Marina, querida, acabei de sair de uma reunião com os investidores do projeto da Zona Leste. Sabe me dizer por que Eduardo não compareceu? Era fundamental que ele estivesse presente. Ela franziu a testa. Como assim? Eduardo está em Campos do Jordão, vendo um terreno para um novo empreendimento. Houve um silêncio do outro lado da linha. Não, não está. Meus contatos em Campos acabaram de me informar que ninguém o viu por lá. O Hotel Vila das Araucárias, onde ele sempre se hospeda, não tem registro de sua chegada. O coração de Marina acelerou. Por que Eduardo mentiria sobre seu paradeiro? Deve haver algum engano, ela tentou argumentar. Talvez ele tenha se hospedado em outro lugar. Marina, seu pai a interrompeu, o tom agora mais sério. Você notou algo diferente no comportamento dele ultimamente? Ela pensou no almoço, no fazano, em como Eduardo parecia distante, preocupado, na forma como ele praticamente fugiu após a sobremesa. Vou resolver isso, pai, respondeu secamente, encerrando a ligação. Determinada, Marina abriu a gaveta de sua mesa e retirou a chave reserva do apartamento de Eduardo, aquela que ele havia lhe dado quando ficaram noivos. Em 15 minutos, seu motorista a deixava no edifício Jardins de São Paulo. O apartamento estava silencioso e organizado como sempre, exceto pelo escritório. Ali, gavetas estavam levemente abertas, papéis fora de ordem. Na mesa, um envelope pardo chamou sua atenção. Dentro dele, uma fotografia de 2 meninos sorridentes, com traços impressionantemente familiares. Suas mãos tremeram ao virar a foto. A mensagem no verso, escrita com uma caligrafia feminina elegante, fez seu sangue gelar. Chegou a hora de conhecer seus filhos. Marina sentou-se na poltrona de couro, tentando organizar seus pensamentos. Filhos? Eduardo tinha filhos? Como? Com quem? Continuou sua busca pelo escritório, agora com um propósito definido. Em uma gaveta trancada, que cedeu facilmente a um grampo de cabelo, uma habilidade que aprendera na adolescência rebelde, encontrou uma pasta com documentos antigos, certidões, recortes de jornal, um atestado de óbito em turco. Alice Montenegro, a ex-esposa de Eduardo, supostamente morta em um acidente de balão na Turquia 9 anos atrás. Mas ao fundo da gaveta, outro documento chamou sua atenção. Um relatório médico da Clínica São Luís, datado de 2015. Entre os diversos exames, havia um termo de consentimento para a preservação de material genético, assinado por Eduardo e Alice. Seu celular vibrou. Era uma mensagem de sua mãe. Querida, preciso te contar algo importante sobre o passado. Podemos nos encontrar? Marina olhou novamente para a fotografia dos meninos. Algo lhe dizia que as revelações estavam apenas começando. Em seu próprio apartamento, Helena Lombardi segurava um copo de uísque, observando a cidade através da janela panorâmica. Ao seu lado, sobre uma mesa antiga de jacarandá, estava uma pasta vermelha com o timbre do escritório de advocacia da família. Dentro dela, documentos que poderiam destruir o casamento de sua filha. E muito mais. O telefone tocou. Era Augusto Montenegro, pai de Eduardo. Helena, temos um problema. Eduardo desapareceu de São Paulo. Eu sei, ela respondeu, sua voz controlada. E temo que Alice finalmente tenha decidido contar a verdade. Impossível. Ela está morta. Não, Augusto, nunca esteve.
E agora, depois de todos esses anos, os fantasmas que criamos estão voltando para nos assombrar. No escritório de sua empresa, Antônio Lombardi recebia um envelope similar ao que sua filha acabara de encontrar. Mas em vez de uma fotografia, continha documentos antigos, contratos, comprovantes de depósitos em paraísos fiscais. Na primeira página, um bilhete escrito à mão. O passado sempre cobra seu preço. Está preparado para pagar o seu? A assinatura era de Alice. Enquanto isso, em Serra da Mantiqueira, Eduardo acordava em seu quarto na pousada, preparando-se para seu primeiro dia completo com os filhos. Seu celular mostrava dezenas de chamadas perdidas e mensagens não lidas, mas ele as ignorou. Hoje seria o dia de conhecer verdadeiramente Pedro e Lucas. O que ele não sabia era que, em São Paulo, o castelo de cartas que havia construído sua vida começava a desmoronar. Carta por carta, verdade por verdade. Amanhã, em Serra da Mantiqueira, amanheceu com uma névoa suave cobrindo as montanhas. Eduardo esperava na varanda da Casa Azul, observando o jardim despertar com o orvalho ainda fresco nas flores. Dentro da casa, podia ouvir as vozes animadas dos gêmeos se preparando para o dia que passariam juntos. Alice abriu a porta, apoiada em sua bengala. Estava mais pálida que o normal, e Eduardo notou um leve tremor em suas mãos. Eles estão tão animados que mal dormiram, ela comentou, um sorriso cansado nos lábios. Pedro já planejou o dia inteiro, incluindo uma visita à cachoeira e um piquenique. Você vem conosco? Eduardo perguntou, notando seu estado debilitado. Não. Hoje é dia de vocês três se conhecerem melhor. Além disso, tenho consulta com meu médico em São João da Boa Vista. Os meninos surgiram na porta, carregando mochilas que pareciam maiores que eles próprios. Pedro tinha um mapa, o amador da região, desenhado à mão, enquanto Lucas carregava um caderno de desenho e lápis coloridos. Podemos ir? Pedro perguntou, quicando de ansiedade. O dia que se seguiu foi uma montanha-russa de emoções para Eduardo. A caminhada até a cachoeira foi preenchida com conversas sobre escola, amigos e sonhos futuros. Pedro falava sem parar sobre seus experimentos científicos, enquanto Lucas ocasionalmente mostrava desenhos que havia feito da paisagem. Este é o Salto do Anjo, Pedro anunciou quando chegaram à cachoeira. Tem 15 metros de altura e a água é sempre gelada. Como você sabe a altura exata? Eduardo perguntou impressionado. Eu e Lucas medimos usando trigonometria, Pedro respondeu com orgulho. A professora de matemática nos ensinou. Lucas abriu seu caderno, mostrando os cálculos meticulosamente anotados. Eduardo reconheceu neles a mesma precisão que ele próprio aplicava em seus projetos arquitetônicos. Durante o piquenique, sentados sobre uma toalha xadrez com a cachoeira ao fundo, as perguntas inevitáveis começaram. Como era a mamãe quando vocês eram casados? Lucas perguntou enquanto mordiscava um sanduíche. Eduardo escolheu as palavras com cuidado. Sua mãe sempre foi muito corajosa e determinada. Quando acreditava em algo, lutava até o fim por isso. Por que vocês se separaram? Pedro questionou diretamente. É complicado, Eduardo respondeu, sentindo o peso da mentira que havia vivido. Às vezes os adultos cometem erros, tomam decisões pensando que são as melhores na época. Como você está se casando de novo? Lucas interrompeu, sua voz mais baixa que o normal. Eduardo sentiu seu coração apertar. Marina é uma pessoa muito especial, começou, mas foi interrompido pelo som de seu celular. Era uma mensagem de Marina. Precisamos conversar. Sei sobre os meninos. Seu rosto deve ter demonstrado alguma alteração, porque Pedro imediatamente perguntou, está tudo bem? Sim. Eduardo forçou um sorriso. Só trabalho. O resto da tarde foi dedicado a explorar a cidade. Os meninos o levaram à biblioteca municipal,
onde Lucas mostrou orgulhosamente seu cartão de membro mais assíduo, e a loja de doces da Dona Carminha, onde, segundo Pedro, faziam o melhor brigadeiro de Minas Gerais. Em cada lugar que visitavam, Eduardo notava os olhares curiosos dos moradores. Alguns acenavam respeitosamente, outros cochichavam entre si. Era evidente que a cidade inteira sabia quem ele era e protegia o segredo de Alice e dos meninos. Ao final do dia, de volta à Casa Azul, encontraram Alice na varanda. Ela parecia ainda mais cansada, mas seus olhos brilharam ao ver os três juntos. "Mãe, mostramos a cachoeira para o pai", Pedro exclamou. E ele não sabia que a água era tão gelada, então escorregou nas pedras. Alice riu suavemente, enquanto Eduardo tentava manter a dignidade, ainda com as calças molhadas do acidente. "Meninos, vão tomar banho", ela instruiu. "O jantar estará pronto em meia hora." Quando ficaram sozinhos, Alice se voltou para Eduardo. "Como foi?" "Eles são incríveis", ele respondeu, a voz embargada. "Tão inteligentes, tão diferentes e ao mesmo tempo tão parecidos. Como você conseguiu fazer isso sozinha, Alice?" "Não fiz sozinha. Esta cidade inteira me ajudou, nos protegeu. Aqui descobri o que realmente significa comunidade." Eduardo assentiu, então mostrou seu celular. "Marina sabe sobre eles." Alice não pareceu surpresa. Era inevitável. A verdade sempre encontra seu caminho. "Preciso voltar para São Paulo amanhã." "Eu sei. Mas Eduardo..." Ela hesitou. "Independente do que aconteça, não desapareça da vida deles agora. Eles já se apegaram a você." Naquele momento, os meninos voltaram correndo, cabelos ainda molhados do banho. Lucas carregava um desenho que havia feito durante o dia. 3 figuras de mãos dadas diante de uma cachoeira. "É para você levar", ele disse timidamente, entregando o papel a Eduardo. Eduardo olhou para o desenho, para seus filhos, para Alice e soube que sua vida nunca mais seria a mesma. O Eduardo que voltaria para São Paulo no dia seguinte seria uma pessoa completamente diferente daquela que havia chegado à Serra da Mantiqueira. O sol ainda não havia nascido quando Eduardo deixou Serra da Mantiqueira. A despedida dos meninos na noite anterior havia sido dolorosa. Pedro tentando se fazer de forte, Lucas chorando silenciosamente. Ambos o fizeram prometer que voltaria. Logo, e pela primeira vez em sua vida, Eduardo fez uma promessa sem calcular as consequências. Durante a viagem de volta, seu celular não parou de tocar. Ligações de Marina, de seu pai, até mesmo de Antônio Lombardi. Eduardo ignorou todas, concentrando-se na estrada e nas memórias do dia anterior. O desenho de Lucas estava cuidadosamente guardado no bolso interno de seu paletó, junto ao coração. Ao chegar em São Paulo, a cidade já pulsava em seu ritmo frenético habitual. Eduardo dirigiu direto para seu apartamento, precisando de um momento para se recompor antes de enfrentar as inevitáveis confrontações. Mas ao abrir a porta, encontrou Marina sentada em sua sala de estar. Ela estava impecavelmente vestida, em um terno cinza, seus cabelos presos em um coque severo. Sobre a mesa de centro, a fotografia dos gêmeos e diversos documentos espalhados. "Campos do Jordão é linda nesta época do ano", ela disse, sua voz controlada. "Especialmente em Serra da Mantiqueira, não é mesmo?" Eduardo deixou sua pasta de viagem no chão. "Como descobriu?" "Sou arquiteta, Eduardo. Meu trabalho é observar detalhes, e você tem deixado muitos detalhes fora do lugar ultimamente." Ela pegou a fotografia dos meninos. "Eles são lindos, têm os seus olhos. Marina, eu..." "Não", ela o interrompeu. "Primeiro você vai me escutar. Passei os últimos 2 dias investigando. Sua ex-esposa, Alice, não morreu naquele acidente. Ela descobriu algo, não foi? Algo sobre nossas famílias." Eduardo sentou-se pesadamente na poltrona em frente a ela. "Como sabe disso?" "Porque ontem minha mãe teve uma conversa muito interessante comigo sobre como o Império Lombardi foi construído.
sobre as licitações, os subornos, as ameaças. Ela fez uma pausa, seus olhos brilhando com lágrimas, contidas, sobre como seu pai e o meu trabalharam juntos por décadas para criar um esquema que sugou milhões dos cofres públicos. Você não sabia? Sabia que havia algo errado. Sempre soube. É por isso que construí minha própria empresa. Recusei participar dos negócios da família. Mas nunca sua voz falhou. Nunca imaginei a extensão. Eduardo inclinou-se para frente. Alice era jornalista investigativa. Ela descobriu tudo em 2016. Quando ameaçaram me usar para silenciá-la, ela escolheu desaparecer. E teve seus filhos. Usando o material genético que tínhamos preservado, sim. Ele hesitou. Marina, eles são extraordinários. Pedro é brilhante como você, adora ciências. E Lucas quer ser arquiteto. Um sorriso triste passou pelo rosto de Marina. Você já os ama. São meus filhos. E Alice? Eduardo levantou-se, caminhando até a janela. A cidade se estendia diante dele, cinzenta e imponente, tão diferente da paz que encontrara em Serra da Mantiqueira. Ela está doente, esclerose múltipla. Foi por isso que decidiu me procurar agora. Quer garantir que os meninos tenham alguém quando ela não puder mais cuidar deles. Marina juntou os documentos sobre a mesa metodicamente. Sabe o que é irônico? Eu ia te contar algo no dia do nosso casamento. Há meses venho reunindo provas contra meu próprio pai, preparando um dossiê para entregar ao Ministério Público. Eduardo virou-se bruscamente. O quê? Por que acha que insisti tanto em manter minha empresa separada? Porque nunca aceitei participação nos negócios da família. Ela sorriu amargamente. Eu também tinha meus segredos, Eduardo. O silêncio que se seguiu foi pesado, carregado de verdades não ditas e futuros alterados. O que fazemos agora? Eduardo finalmente perguntou. Marina levantou-se, alisando seu terno impecável. Agora? Agora você vai conhecer seus filhos, abertamente. Vai ser o pai que eles merecem ter. E nós. Ela tocou suavemente seu anel de noivado. Nós precisamos adiar o casamento, não cancelar, adiar. Preciso conhecer os meninos primeiro, construir uma relação com eles. E juntos precisamos decidir o que fazer sobre nossos pais. Vai ser um escândalo. Vai. Mas talvez seja hora de deixar alguns segredos virem à luz. Ela caminhou até a porta, parando antes de sair. Eduardo? Sim, aquele desenho no seu bolso. Posso ver? Surpreso, Eduardo tirou o desenho de Lucas do paletó. Marina o examinou com olhos profissionais. Ele tem talento, disse suavemente. A perspectiva da cachoeira está quase perfeita. Devolveu o desenho e segurou a mão de Eduardo brevemente. Liga para eles, devem estar esperando notícias suas. Depois que Marina saiu, Eduardo permaneceu por muito tempo olhando para o desenho. 3 figuras de mãos dadas diante de uma cachoeira. Uma família simples, sem segredos, sem mentiras. Talvez, pensou, ainda houvesse esperança de transformar aquele desenho infantil em realidade. A manchete do Estadão era impiedosa. Herdeiro do Império Montenegro tem filhos secretos com ex-esposa supostamente morta. Nas redes sociais, a hashtag milionário dos filhos secretos já estava entre os trending topics naquela manhã. Eduardo observava a pilha de jornais sobre sua mesa com uma mistura de resignação e alívio. De certa forma, era libertador não ter mais que esconder a verdade. Seu celular tocou. Era seu pai. Que palhaçada é essa? A voz de Augusto, Montenegro trovejou sem preâmbulos. Você tem ideia do que está fazendo com o nome da nossa família? Na verdade, pai, tenho sim. Eduardo respondeu com uma calma que surpreendeu a si mesmo. Assim como tenho ideia do que você fez com o nome da nossa família nos últimos 30 anos.
Um silêncio pesado do outro lado da linha. Não sei do que você está falando. As licitações fraudulentas, os subornos, a parceria com os Lombardi. Eduardo fez uma pausa. Alice descobriu tudo, pai. Foi por isso que ela teve que desaparecer. Aquela jornalistazinha metida sempre foi ambiciosa demais. Augusto cuspiu. As palavras. Devia ter ficado no lugar dela, organizando festas beneficentes e fingindo que não via a corrupção acontecendo bem debaixo do seu nariz. Eduardo o interrompeu. Como eu fiz por tanto tempo? A porta de seu escritório se abriu e Marina entrou, carregando uma pasta grossa. Seu rosto estava tenso. Preciso desligar, pai. Eduardo encerrou a chamada sem esperar resposta. O Ministério Público acabou de receber toda a documentação. Marina anunciou, sentando-se. Tanto as minhas provas, quanto as que Alice reuniu. Em questão de horas, deve haver mandados de busca e apreensão nos escritórios das duas empresas. Eduardo assentiu. Na noite anterior, após longas conversas por telefone com Alice, haviam decidido que era hora de trazer tudo à luz. A doença dela estava progredindo mais rápido que o esperado, e ela queria garantir que toda a verdade fosse revelada em seus próprios termos. Como seus pais reagiram? Marina sorriu sem humor. Minha mãe está descansando em nossa casa de campo. Segundo o comunicado oficial, meu pai, ela hesitou. Ele tentou transferir uma quantia significativa para uma conta nas Ilhas Cayman nesta manhã. As autoridades já foram notificadas. O telefone na mesa de Eduardo tocou. Era sua secretária. Senhor Montenegro, há uma equipe de reportagem da Globo no lobby. E acabamos de receber um comunicado. 3 dos maiores investidores do projeto da Faria Lima estão se retirando. Era esperado, ele respondeu, mantendo a voz firme. Prepare um comunicado informando que daremos uma coletiva de imprensa amanhã. Após desligar, Eduardo pegou o porta-retratos que mantinha em sua mesa. Uma foto dele com Marina no dia do noivado. Ao lado, colocou o desenho que Lucas havia feito. Falei com Alice hoje cedo, disse suavemente. Ela concordou em se mudar para São Paulo com os meninos. Vai ser melhor para o tratamento dela e as crianças poderão ter uma vida mais estável. Onde eles vão morar? Comprei um apartamento nos Jardins, a 10 minutos daqui. É térreo, adaptado para quando ela precisar da cadeira de rodas. Marina pegou o desenho de Lucas, estudando-o novamente. Já contou para ele sobre o adiamento do casamento? Ainda não. Alice achou melhor esperarmos a poeira baixar um pouco. Pedro ficará desapontado. Ele já estava planejando experimentos científicos para a festa. Um sorriso genuíno iluminou o rosto de Marina pela primeira vez naquele dia. E Lucas? Lucas quer te conhecer. Disse que tem muitas perguntas sobre arquitetura. O momento foi interrompido por uma batida na porta. Era Rodrigo, o investigador particular, com mais notícias. A Polícia Federal acabou de chegar ao BU, escritório dos Lombardi, ele informou. E há rumores de que Augusto Montenegro teria comprado passagens para Lisboa saindo hoje à noite. Marina levantou-se determinada. Não vai dar tempo. Os bloqueios judiciais já devem estar sendo implementados. O que fazemos agora? Eduardo perguntou mais para si mesmo que para os outros. Agora, Marina respondeu. Vamos até Serra, da Mantiqueira. É hora de eu conhecer seus filhos, antes que essa tempestade fique ainda maior. Eduardo olhou pela janela de seu escritório. Lá embaixo, mais vans de emissoras de TV chegavam. Logo, o nome Montenegro Lombardi estaria em todos os noticiários, mas não pelos motivos que todos esperavam algumas semanas atrás. Tem razão, ele disse pegando seu paletó. É hora de focarmos no que realmente importa. Enquanto deixavam o prédio pela garagem, evitando os repórteres, Eduardo recebeu uma mensagem de Alice. Os meninos estão ansiosos para conhecer Marina. Pedro já preparou uma apresentação de PowerPoint sobre fusão nuclear
e Lucas terminou um desenho do prédio dos sonhos dele. Pela primeira vez em dias, Eduardo sorriu verdadeiramente. No meio do caos que se formava, uma nova família começava a tomar forma. Não a família perfeita que todos esperavam ver no casamento do ano, mas uma família real, construída sobre verdades difíceis e esperanças renovadas. A Casa Azul parecia ainda mais acolhedora sob a luz dourada do entardecer. Marina permaneceu alguns instantes no carro, observando as trepadeiras que emolduravam a varanda, as cortinas de renda nas janelas, os balanços no jardim. Tudo tão diferente do mundo de vidro e aço ao qual estava acostumada. "Pronta?" Eduardo perguntou suavemente. Antes que ela pudesse responder, a porta se abriu. Alice apareceu primeiro, apoiada em sua bengala, seguida pelos gêmeos. Pedro segurava uma pasta que parecia prestes a explodir de tanto conteúdo, enquanto Lucas apertava um tubo de papel enrolado contra o peito. Marina respirou fundo e saiu do carro. Havia ensaiado mentalmente este momento dezenas de vezes durante a viagem, mas agora todas as palavras preparadas pareciam inadequadas. "Bem-vinda à nossa cidade." Alice foi a primeira a falar, sua voz surpreendentemente calorosa. "Os meninos não falaram em outra coisa desde que souberam que você viria." As crianças observavam Marina com uma mistura de curiosidade e apreensão. Foi Pedro quem tomou a iniciativa, dando um passo à frente. "Eu preparei uma apresentação sobre fusão nuclear", ele anunciou, erguendo sua pasta. "Tem 32 slides e 3 experimentos práticos que podemos fazer na cozinha." Marina não pôde conter um sorriso. 32 slides? Impressionante. Alguns dos meus arquitetos não conseguem fazer apresentações tão completas. Lucas, ainda parcialmente escondido atrás da mãe, estendeu timidamente o tubo que carregava. Eu fiz um projeto." Com cuidado, Marina desenrolou o papel para revelar um desenho meticulosamente elaborado de um edifício. Não era um desenho infantil comum. Havia tentativas de perspectiva, detalhes estruturais, até mesmo um estudo básico de sombreamento. "Lucas," ela respirou genuinamente impressionada. "Isso é incrível. Você pensou na orientação solar, não foi? Por isso as janelas maiores estão voltadas para o norte." Os olhos do menino se iluminaram ao perceber que ela havia notado esse detalhe e logo começou a explicar sua visão para o projeto. Pedro, não querendo ficar para trás, começou a montar seu laptop para a apresentação sobre fusão nuclear. "Acho que perdemos nosso público", Alice comentou para Eduardo, observando Marina sentada no jardim com os meninos, agora completamente absorta em uma discussão sobre arquitetura sustentável com Lucas, enquanto Pedro configurava ansiosamente seu PowerPoint. "Você está bem?" Eduardo perguntou baixo, notando como Alice se apoiava mais pesadamente na bengala. "Hoje foi um dia difícil", ela admitiu. "Os novos medicamentos são fortes, mas ver isso..." Ela gesticulou para a cena no jardim. "Vale qualquer dor." Dona Márcia apareceu com uma bandeja de limonada e biscoitos caseiros, e logo todos estavam sentados na varanda. Pedro iniciou sua apresentação sobre fusão nuclear com o entusiasmo de um professor universitário, fazendo Marina e Eduardo trocarem olhares divertidos a cada termo científico perfeitamente pronunciado. "Mãe disse que vocês vão se mudar para São Paulo", Lucas comentou durante uma pausa para biscoitos. "Sim", Alice confirmou. "Há médicos melhores lá, e vocês poderão ver seu pai mais vezes." "E a Marina também?" Pedro perguntou diretamente. Um momento de tensão pairou no ar. Marina olhou para Eduardo, depois para Alice, que assentiu levemente. "Se vocês quiserem", Marina respondeu com cuidado. "Adoraria ajudar Lucas com seus projetos de arquitetura. E tenho certeza que posso aprender muito sobre física nuclear com você, Pedro."
Mas vocês não vão mais casar agora? Lucas perguntou, sua voz pequena. Foi Alice quem respondeu. Às vezes, Lucas, as famílias precisam de tempo para se conhecer, para se adaptar. Como quando você está desenhando um prédio, primeiro faz os estudos, depois o projeto básico e só então o projeto executivo, não é? O menino considerou a analogia e assentiu, parecendo mais tranquilo. A tarde se transformou em noite e as estrelas começaram a pontilhar o céu de Serra da Mantiqueira. Pedro finalmente concluiu sua apresentação sobre fusão nuclear, incluindo uma demonstração prática com água, óleo e corante alimentício que quase manchou a toalha de mesa. E Lucas havia coberto várias folhas de papel com estudos arquitetônicos sob a orientação atenta de Marina. Quando chegou a hora de partir, os meninos surpreenderam Marina com abraços espontâneos. Lucas sussurrou um "volta logo", que fez seus olhos marejarem. No carro, voltando para São Paulo, Marina ficou em silêncio por um longo tempo, observando as luzes da cidade começarem a aparecer no horizonte. "No que está pensando?" Eduardo perguntou. "Em como a vida é irônica", ela respondeu. "Passamos tanto tempo planejando um casamento perfeito, uma família perfeita, e agora, no meio desse caos todo, com nossos pais provavelmente a caminho da prisão e nossas empresas em crise, agora sim, parece que estamos realmente construindo algo verdadeiro." Eduardo pegou sua mão, entrelaçando seus dedos. Lá atrás, em Serra da Mantiqueira, uma família diferente da que eles haviam imaginado começava a tomar forma. Não era perfeita, não era convencional, mas era real. E naquele momento, isso era tudo que importava. O apartamento que Eduardo havia comprado para Alice e os meninos nos jardins era exatamente como Marina o havia projetado. Amplos corredores para a futura cadeira de rodas, rampas suaves substituindo degraus, portas mais largas que o padrão. Ela havia passado noites em claro, adaptando a planta original, determinada a criar um espaço que fosse tanto funcional quanto acolhedor. "É perfeito", Alice disse, observando Pedro e Lucas correrem de cômodo em cômodo, descobrindo seu novo lar. "Você pensou em tudo." Marina sorriu, apontando para uma área específica do apartamento. "Ali será o estúdio de arquitetura do Lucas, e aquele espaço ao lado..." Ela trocou um olhar cúmplice com Eduardo. "Será o laboratório do Pedro, com todas as medidas de segurança necessárias, claro." Um mês havia se passado, desde a explosão do escândalo. Augusto Montenegro e Antônio Lombardi estavam em prisão domiciliar, aguardando julgamento. Helena Lombardi havia feito um acordo de delação premiada, revelando décadas de esquemas de corrupção. As empresas de ambas as famílias passavam por uma reestruturação completa sob nova diretoria. "Pai, vem ver isso", Pedro gritou do seu novo quarto. "A janela tem vista para o Ibirapuera." Eduardo encontrou o filho, debruçado na janela, seus olhos brilhando com as possibilidades que a cidade grande oferecia. Lucas estava sentado no chão, já desenhando seu novo espaço em seu inseparável caderno. "Amanhã vocês começam na escola nova", Eduardo lembrou. "Estão nervosos?" "Eu não", Pedro respondeu prontamente. "Já pesquisei tudo sobre o laboratório de ciências deles. Tem até um telescópio." Lucas levantou os olhos de seu desenho. "As pessoas vão falar sobre a gente, sobre toda essa história?" Eduardo sentou-se ao lado do filho. "Provavelmente sim, no começo. Mas sabe o que fazemos quando as pessoas falam?" "O quê?" "Mostramos quem realmente somos. Com nosso trabalho, nosso talento, nossa dignidade." Na sala, Alice observava Marina reorganizar alguns móveis. "Você não precisava fazer tudo isso", Alice comentou. "O apartamento, a escola dos meninos..." "Precisava sim", Marina interrompeu, suavemente. "Não só por eles ou por Eduardo. Por mim também, ajudar a construir algo verdadeiro, algo bom."
É minha forma de compensar os anos que fechei os olhos para o que minha família fazia. Um barulho de vidro quebrado veio da cozinha, seguido por um "ops" de Pedro. Acho que o primeiro experimento científico já começou. Alice riu, mancando, em direção à cozinha. Deixa que eu vejo, Marina ofereceu, notando o cansaço no rosto de Alice. Afinal, preciso aprender a lidar com essas situações, não é? Na cozinha, Pedro estava cercado por cacos de vidro e um líquido azul borbulhante. Eu só queria ver se o bicarbonato reagia diferente em altitude mais baixa que em Serra da Mantiqueira, ele explicou, parecendo genuinamente arrependido. Marina pegou a vassoura, contendo um sorriso. Sabe, Pedro, tenho um amigo que é professor de química na USP. Talvez ele possa nos ajudar a montar um laboratório mais adequado no seu quarto. Os olhos do menino se arregalaram. Na USP? A universidade de verdade? Sim, e Lucas. Ela chamou o outro menino, que observava da porta. Que tal visitarmos meu escritório de arquitetura amanhã depois da escola? Tenho alguns projetos que você pode gostar de ver. Eduardo, observando a cena da sala com Alice, sentiu uma paz que não experimentava há muito tempo. Eles já a amam, Alice comentou. E ela a eles, Eduardo respondeu. É diferente do que planejamos, não é? A vida raramente segue nossos planos, Alice filosofou, ajustando-se em sua poltrona. Mas às vezes nos surpreende com algo melhor. O som da campainha interrompeu a conversa. Era a Dona Márcia, que havia insistido em vir ajudar com a mudança. Trouxe bolo de fubá, ela anunciou, entrando com uma cesta coberta por um pano bordado. E algumas daquelas ervas para seu chá, Alice. Logo a cozinha estava limpa, o cheiro de café fresco e bolo de fubá preenchendo o apartamento. Pedro explicava entusiasticamente seus planos para o laboratório caseiro para Dona Márcia, enquanto Lucas mostrava seus últimos desenhos para Marina. Eduardo observou sua família não convencional reunida ali. Sua ex-esposa, que voltara dos mortos trazendo 2 filhos extraordinários. Sua noiva, que escolhera a verdade acima das aparências. Uma senhora do interior que guardara segredos por anos para proteger pessoas que amava. Não era a família que ele imaginara ter, mas era real, era verdadeira. No que está pensando? Marina perguntou, aproximando-se com 2 xícaras de café. Em como às vezes precisamos perder uma vida perfeita para encontrar uma vida verdadeira. Lá fora, São Paulo continuava seu ritmo frenético, indiferente aos dramas pessoais que se desenrolavam em seus apartamentos. Mas dentro daquele novo lar, uma família diferente começava sua própria história, provando que às vezes os finais mais felizes são aqueles que nunca planejamos. 1 ano havia se passado desde aquela correspondência misteriosa que mudara tudo. O jardim da mansão dos Montenegro estava decorado com flores brancas e douradas, muito mais simples que o planejamento original do casamento do ano que nunca aconteceu. Cerca de 50 pessoas, não 500, aguardavam o início da cerimônia. Eduardo ajustava a gravata diante do espelho quando Pedro entrou no quarto, já vestido em seu terno de pajem. "Pai, a vovó Helena chegou", ele anunciou. Ela está usando tornozeleira eletrônica com o vestido. A delação premiada de Helena Lombardi havia resultado em uma pena mais branda, prisão domiciliar e serviços comunitários. Ela agora dedicava seu tempo livre a dar aulas de arte em um projeto social na periferia, uma forma de redenção que ela mesma escolhera. "E seu avô?", Eduardo perguntou, embora já soubesse a resposta. Lucas disse que ele e o vô Antônio não vão poder vir da prisão. Pedro respondeu com a franqueza característica de seus 9 anos. Mas mandaram cartões. Augusto Montenegro e Antônio Lombardi haviam sido condenados a 12 anos de prisão cada um.
As empresas das famílias, agora sob nova gestão, passavam por uma profunda reestruturação ética. Pedro, cadê você? A voz de Alice ecoou pelo corredor. Lucas precisa de ajuda com a gravata. Eduardo sorriu, observando o filho correr para ajudar o irmão. Alice havia se adaptado surpreendentemente bem à vida em São Paulo. Embora a doença progredisse, ela mantinha sua força de espírito. A cadeira de rodas, que agora usava na maior parte do tempo, não a impedia de coordenar um blog investigativo que expunha casos de corrupção, dessa vez sem precisar se esconder. No quarto ao lado, Marina se preparava com a ajuda de sua mãe e de Dona Márcia, que insistira em vir de Serra da Mantiqueira para o casamento. Seu vestido era muito mais simples que o original, escolhido em uma tarde descontraída com Alice, que surpreendentemente se tornara uma grande amiga. Marina! Lucas bateu na porta. Posso mostrar uma coisa antes da cerimônia? Ela abriu a porta para encontrar o enteado segurando um tubo de papel. É o projeto da nossa casa nova. Ele explicou, desenrolando uma planta arquitetônica impressionantemente detalhada para uma criança de 9 anos. Tem espaço para todo mundo. Você e o pai, eu e o Pedro, a mãe com a área adaptada para a cadeira de rodas, até um quarto para quando a vovó Helena puder dormir fora. Marina sentiu os olhos marejarem enquanto examinava o desenho. Lucas havia crescido muito no último ano, não apenas em altura, mas em talento. As aulas extras de desenho técnico que ela providenciara estavam dando frutos. É perfeito, Lucas. Ela sorriu, abraçando-o. Podemos começar a desenvolver o projeto executivo na segunda-feira? O rosto do menino se iluminou. Sua paixão por arquitetura havia florescido sob a mentoria de Marina, e ele já falava em fazer faculdade de arquitetura igual a Mari. No jardim, os convidados começavam a se acomodar. Não eram políticos nem celebridades, mas amigos verdadeiros, que permaneceram ao lado deles durante o ano turbulento. Colegas do novo escritório de Eduardo, agora focado em projetos socialmente responsáveis. A equipe do blog de Alice, professores e amigos dos meninos da escola nova. Alice observava os últimos preparativos de sua cadeira de rodas. Pedro, ao seu lado, explicando animadamente como havia calculado o ângulo exato do sol para as fotografias ficarem perfeitas. Acho que está na hora, Dona Márcia anunciou, ajeitando o vestido de Marina uma última vez. A cerimônia foi simples e emocionante. Os gêmeos conduziram sua mãe pelo corredor de flores antes de assumirem suas posições como pajens. Marina entrou em seguida, radiante em seu vestido simples, suas mãos entrelaçadas com as de Helena. Durante os votos, Eduardo e Marina fizeram questão de incluir promessas não apenas um ao outro, mas também aos meninos e a Alice. Não eram votos tradicionais, eram promessas de construir uma família baseada em verdade, aceitação e amor incondicional. A festa que se seguiu foi animada e informal. Pedro impressionou os convidados com uma apresentação sobre a química do bolo de casamento, enquanto Lucas distribuía pequenos desenhos personalizados como lembranças. No final da noite, quando a maioria dos convidados já havia partido, a família recém-oficializada se reuniu na varanda. Alice, com os gêmeos adormecidos em seu colo, conversava com Helena sobre o projeto social nas escolas. Marina e Eduardo observavam a cena, suas mãos entrelaçadas. Sabe, Marina comentou, quando você me pediu em casamento pela primeira vez, pensei que estávamos construindo uma vida perfeita. E não estávamos? Não, estávamos construindo uma ilusão de perfeição. Ela olhou para sua família não convencional reunida ali. Isso aqui, com todos os nossos defeitos e complicações, isso é muito melhor que perfeito. É real. Eduardo beijou suavemente sua testa. Na varanda, Pedro murmurou algo sobre fusão nuclear em seu sono, fazendo todos rirem baixinho.
Lucas, meio acordado, perguntou se podia redesenhar a varanda para ter mais espaço para todo mundo. A lua cheia iluminava o jardim, as flores brancas brilhando como estrelas caídas. Em algum lugar na cidade, as empresas Montenegro e Lombardi continuavam seu processo de transformação. Nas prisões, 2 homens idosos talvez refletissem sobre suas escolhas. Em Serra da Mantiqueira, uma casa azul aguardava visitas frequentes. Mas ali, naquela varanda, uma família que nasceu de segredos e mentiras havia encontrado sua própria verdade. Não era uma história perfeita. Era melhor que isso. Era uma história real, com pessoas reais, amores reais e, principalmente, uma felicidade real. Isso, descobriram todos, era mais que suficiente. Espero que você tenha gostado da história de hoje. Inscreva-se no canal para não perder mais histórias como esta. Deixe um like e comente abaixo o que achou da história. Nos vemos no próximo vídeo.